Hoje o nosso tema é sobre o homem e suas motivações. E a grande pergunta que a gente faz é: quais são as nossas motivações para a gente fazer o que faz, para fazer o que a gente não faz, né? As suas escolhas? Tem a ver com motivação. Motivação, gente, não é aquela coisa de oba-oba, ai que legal. Motivação tem a ver com valores interiores. Quando alguém chega para mim e diz assim, eu preciso motivar o meu time, preciso motivar a minha turma, não sei o quê, eu já vou dizendo, eu não faço dinâmica de abraçar a árvore, eu não faço dinâmica de bexiguinha, uhul, sai pulando por aí. Não é essa a ideia. A ideia é, se não mudar aqui dentro, não muda aqui fora. Se não mudar interior, não muda o exterior. Todos nós temos visto que o nosso mundo está sofrendo, não é? Você tem problemas, nós temos problemas hoje no mundo, vão me ajudando, né? Na França, na Inglaterra, no Nepal, no Brasil, né? Nos Estados Unidos, Venezuela com seus problemas, né? A China também tem os seus problemas, né? E etc. Quer dizer, olha só o que a gente falou aqui já. Agora, menos o Brasil. O que a gente faz ou deixa de fazer tem a ver com propósitos do coração. E eu quero mostrar para você um texto bíblico fantástico, que é o livro de Tiago, capítulo 4. Dá para ler aí do fundo? Diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Boa pergunta. De onde que procedem as guerras? De onde procedem as discussões? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Pedem, não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. De onde vêm as guerras? Tiago diz, as guerras nascem no coração. As guerras nascem dentro de nós. Vamos conversar um pouquinho sobre isso em alguns aspectos. As Escrituras Sagradas não julgam apenas atos que nós fazemos, mas sim propósitos interiores. Propósitos do coração. A Bíblia fala sobre isso muitas e muitas vezes em muitos textos. Por exemplo, Provérbios 16:2, quer ler comigo? Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Então Deus está olhando não só para aquilo que você faz, deixa de fazer, Ele está olhando para aquilo que vai dentro de você, aquilo que vai dentro de mim. E é aquilo que está dentro de mim que me dá a motivação para fazer isso, fazer aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo. 1 Coríntios 4:5, Paulo diz, Ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas motivações interiores ou íntimas. Uau! Presta atenção nisso aqui. Quem vai trazer? Deus. Deus vai trazer a luz. A Bíblia diz, nada está encoberto que não venha a ser revelado. E o que é que são segredos do nosso coração, senão as más decisões? Porque se não fossem más, você compartilhava com todo mundo, não é verdade? Mas porque foram más, foram erradas, foram destrutivas, foram perniciosas, imorais, você esconde, você fecha. E a Bíblia diz que Deus vai trazer à luz todas as coisas. Então, se Deus vai trazer à luz todas as coisas, de novo, o que é que tem dentro de mim? Você está aqui hoje, por que você veio? Com certeza, tirando a brincadeira, com certeza, não é por causa do frango e da polenta. Eu tenho certeza disso. Você não sairia do seu trabalho, da sua casa, para dizer, vou comer um franguinho. Algo tem dentro de você que te motiva a tomar certas decisões, né? É algo que vai mudar a sua vida, que vai iniciar uma jornada na sua vida. É algo que vai mexer com a sua reflexão para que amanhã cedo alguma coisa mude na sua vida. Eu sou da seguinte opinião, querido, se você aprendeu alguma coisa importante, põe em prática, imediatamente. Se você não põe em prática aquilo que você vai aprendendo, você fica uma pessoa hipócrita. Sabe o que quer dizer hipócrita? Duas faces, duas caras. Por que duas caras?
Porque você acredita numa coisa e faz outra. E não tem coisa pior para deixar a gente doente do que acreditar em algo e fazer outra coisa. Eu acredito nisso, mas faço diferente. Deixa você doente completamente. 3 níveis de motivação. Isso, para simplificar, é óbvio, queridos, que eu estou dentro do texto, eu quero ficar dentro do texto, e é óbvio que tem super teorias de motivação, não é sobre isso que eu quero falar, mas 3 níveis de motivação para a gente refletir. O primeiro nível é o nível egoísta. É aquela motivação, eu sou motivado por prazer, por vaidade, por poder, por reconhecimento, né? Produz inveja, competição, comparação, ressentimento. É a ideia de eu faço as coisas por mim e não pelos outros. Eu me motivo para fazer alguma coisa que infla o meu ego. Há um texto na Bíblia, em Atos 5, que fala de Ananias e Safira. Eu acho que a maioria aqui conhece esse texto. Ananias e Safira, um casal que decidiu vender um terreno para ofertar na igreja, não era uma igreja institucionalizada, mas era o corpo, para ajudar aqueles que nada tinham. Só que eles venderam, sei lá, por 200, não fala o valor, tá? Inventando aqui. Venderam lá por 200 e chegaram para Pedro e falaram, olha, a gente vendeu aqui um terreno por 50, está aqui os 50. Como é que chama isso? Mentira. Mas além de mentira, é o quê? Egoísmo. A pessoa não faz pelos outros, faz por si. Não, então eu vou segurar esse valor aqui, já que eu vendi, eu seguro esse valor para mim e eu dou lá um pouquinho para os outros. Para encurtar a história, tanto Ananias quanto Safira morreram na presença de Deus. Morreram porque mentiram ao Espírito Santo. Então, motivação egoísta ajuda quem? A ninguém. É inflar o ego. E o que a gente mais encontra nesse mundo são pessoas de ego inflado. Concorda ou não? No trabalho é assim. É o cara que eu sei, eu fui, eu cresci assim, eu me desenvolvi, eu tenho história, faz 50 anos que eu trabalho com isso, eu conheço tudo nessa área, eu sou o cara melhor, não sei o quê. Eu sou. Infla o ego, motivação egoísta. Segundo tipo de motivação é a motivação neutra ou superficial. Tipo, a pessoa faz as coisas por conveniência ou obrigação. Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer, e fazer o quê? Mas é essa cara aqui, né? Você olha para esse emoji, é a cara da neutralidade, né? Tipo, não estou nem aí. Não produz fruto duradouro, gera apatia espiritual, gera apatia emocional, gera apatia em todos os sentidos. Motivação não pode ser nem egoísta e nem superficial, precisa ser motivação espiritual. Você vai dizer assim, ô Nasser, como é que é esse negócio de motivações? Por que você está falando motivação espiritual? Eu não entendo isso. Porque, cara, eu vou no culto domingo, vou na minha igreja domingo, e depois segunda-feira eu vou trabalhar. O que é motivação espiritual? Motivação espiritual é a motivação do seu espírito. Eu e você somos seres espirituais. Ou você acha que você vai morrer, vai virar flor? Me enterrem no jardim porque eu quero ser um girassol. Mas nem em poesia fica bom isso. Quando morreu o seu corpo, caiu, o pessoal dá uma chorada e tal, que é para dar aquela... Porque um está preocupado com o outro. A pessoa diz, se eu não chorar, vão falar que eu não amava o defunto. Então dá uma choradinha, fica de óculos escuro no velório. Né? Você vai num velório, está todo mundo de óculos escuros. Você pensa que a pessoa está escondendo os olhos lacrimejantes. Que nada, é olho de fofoca, está ali, só aqui, ó. Vendo quem está chorando, quem não está chorando. Sai dali e vai falar mal. Então, quando você morrer, vai ser assim também. Como você não vai ver nada, você vai estar ali. Só que quando o seu corpo morrer, quando você parar de respirar, o espírito que Deus pôs dentro de você, que é o seu verdadeiro eu, sai, destaca. Aí você diz assim, quando eu morrer eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou lá no velório ver quem chorou por mim. Você não manda mais nisso. A Bíblia diz que quando a gente morrer, o espírito volta para Deus. E Deus vai determinar para onde você vai. Ô, nossa, eu não gostei disso, não. Como assim? Vai para onde? Vai reencarnar? A Bíblia não diz absolutamente sobre reencarnação. Não existe. Pelo contrário, a Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Deus vai te mandar ou para o céu ou para o inferno, meu amigo.
E quem vai definir isso é o Senhor, mas o Senhor vai definir isso baseado nas escolhas que você fez aqui. Ah, já sei, vou ajudar todo mundo a partir de agora que é para ir para o céu. Não adianta, porque não é a nossa obra que me leva ao céu, é a obra de Cristo. É quando a minha vida é entregue ao Senhor Jesus, quando eu passo a viver o Senhor Jesus. Aí as minhas motivações de vida passam a ser motivações espirituais. Movidas pela glória de Deus, por amor ao próximo, desejo de servir, resultado, paz, comunhão, oração eficaz, porque oração eficaz vai aparecer no texto, por isso que a gente pôs aqui. Estão acompanhando? Segura na cadeira que tem mais. Vamos falar um pouquinho sobre motivações essenciais. Claro, tem muitas, mas eu quero falar de 3, ligadas a nós, homens. Primeira, motivação, trabalho. Eu busco status ou fidelidade ao propósito de Deus? Murilo trabalha com empresários, com executivos, e ele disse uma frase hoje para mim. Eu trabalho... Como é que é, Murilo? Ajudando os empresários a conectarem o domingo e a segunda-feira. Tipo, não é porque no domingo eu vou ao culto que na segunda-feira eu viro um empresário incrédulo, né? Não, eu sou quem eu sou por conta do meu relacionamento com Deus. Então, o meu trabalho é uma bênção. Esses dias um rapaz chegou para mim e falou assim, então, sabe, eu tenho que trabalhar, porque, afinal de contas, o trabalho é castigo. Eu falei, da onde você tirou isso? Ele falou, não, lá no Gênesis. Eu falei assim, então você não leu certo a Bíblia. Porque lá no Gênesis, antes do ser humano cair, ou seja, pecar contra Deus, Deus mandou que eles, Adão e Eva, fizessem o quê? Cuidassem da terra. Isso não é trabalho? Eu falei para ele, ou você acha que Deus criou Adão e Eva e eles ficavam lá tomando suco de laranja, batendo um papo, passavam um elefante. E aí, bom? Não, eles estavam trabalhando. O trabalho é uma bênção. O pecado trouxe a dificuldade do trabalho. O pecado destruiu a própria terra. A terra se tornou árida, a terra se tornou difícil. A terra, ela criou espinhos, dificuldades, dores. Para você hoje fazer algo, você tem que fazer com muito suor. É bem mais complicado, mas o trabalho é uma bênção. Quando eu enxergo que o trabalho é uma bênção, eu enxergo que o trabalho é um propósito de Deus. Você quer ver uma coisa interessante que passa, eu acho que na cabeça de todos nós? Ai, que vontade de me aposentar, por que eu não guardei dinheiro? Ou por que eu não me aposentei com dinheiro maior? Ou por que eu não tive isso, que eu não tive aquilo? Porque, ai, que delícia, gente, parar, fazer nada. Olha que benção, nada. Acorda de manhã, não tem lista para fazer, tem nada. Morar na praia, botar o pé na areia. Aí passa o carinha vendendo camarãozinho. Aí passa o cara vendendo milho. Aí molho o pé na água, aí volto, sento. Aí descanso da manhã que eu tive. Ninguém aguenta isso. Vira um tédio. Você vai dizer, Nácio, você não sabe. É uma bênção isso. Gente, não é. A bênção é que o trabalho, ele não gera apenas recurso financeiro. Ele gera dignidade. Ele ocupa a nossa cabeça. Se você é aposentado e você for com essa mensagem para sua casa e compartilhar com a sua esposa, ela vai aplaudir você em pé. E vai dizer, graças a Deus, alguém tirou meu marido de casa. Né? Porque ele fica dando palpite agora. Antes ele estava trabalhando, estava tudo bem. Agora ele fica em casa, ele fica assim, tem pó em cima da geladeira, mas não limpa também, não quer limpar. Ah, o armário está não sei o quê. Ah, essas roupas estão fora de lugar. Trabalho é bênção. Trabalho não só me sustenta, como me ajuda a sustentar a obra de Deus. Trabalho me ajuda a ajudar as pessoas. Não é para sustentar o vagabundo, não é isso. Para ajudar as pessoas quando as pessoas precisam. Não é? Você aguenta ver uma família que tem criança e tudo e o povo não tem o que comer? E você pode abençoar a vida da pessoa. E você vai abençoar a partir do quê? Do trabalho. Então o trabalho se torna um propósito. Segundo, a família. Cuidamos para parecer bons ou por amor? Lembra da motivação egoísta? Tem gente que ajuda os outros porque não quer passar a imagem ruim para as pessoas. Então cria ajudas, né? Apoio à família, mas não é amor. Porque o amor, a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê e tudo suporta. O amor
jamais acaba. A Bíblia diz que o amor jamais acaba, mas não é isso que diz no cartório, não é? Não é isso que diz lá na vara da família. Não é isso que o juiz acaba falando. O que houve? O que aconteceu? A gente quer separar. Mas por quê? O amor acabou. O amor não acabou. Ou ele nunca existiu, ou vocês sabotaram o amor e destruíram o amor. Vou fazer uma pergunta simples para vocês. Você conhece alguém perfeito no mundo? Perfeito, uma pessoa perfeita? Conhece? Alguém conhece? Levanta a mão. Ninguém. Então a sua esposa também não é perfeita. E você também não. O convívio faz com que a gente aprenda a se sacrificar pelo amor. Quando a gente tem os filhos em casa, parece que a gente vive olhando para os filhos e cuidando dos filhos e cuida disso e cuida daquilo, e a educação, e é isso e aquilo, não sei o que, saúde e aquela coisa. Quando os filhos saem de casa, sabe quem fica, né? Você e a sua esposa. Se você semeou, cuidou dessa flor, bênçãos vão acontecer. E dessa flor, não estou chamando sua esposa de flor não, tá? Eu estou falando a flor é o casamento. O jardim é o casamento. Se você cuidou, quando vocês ficarem sozinhos, vai ser uma alegria. Com as mesmas dificuldades, com as mesmas diferenças. Eu e minha esposa vivemos muito bem. Mas somos muito diferentes. E de vez em quando um olha para a cara do outro assim, a gente puxa o freio e diz, não adianta discutir isso aqui. Eu penso assim, você pensa assim, não adianta discutir. É essencial? Não é essencial. Então, aleluia, glória a Deus. Vamos para frente, porque senão vai dar briga. Amor. Terceira motivação, serviço. Talvez a melhor palavra aqui seja uma palavra que você que frequenta uma igreja conheça. Ministério. Porque a palavra ministério quer dizer serviço. Eu prefiro, nesse momento, a palavra serviço. Nós servimos para a glória de Deus ou para o reconhecimento humano? Uma vez um rapaz chegou para mim e falou assim, eu não venho mais nessa igreja. Não era a minha igreja, ele estava falando da igreja onde ele frequentava. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, eu já fiz tanta coisa nessa igreja, nunca ninguém me agradeceu. Aí eu falei, mas você fez para ser agradecido ou você fez para Jesus? Como é que é? Se você fez para aplausos, você está errado. E se eles não te aplaudiram, eles estão certos e você que está errado. Porque quando a gente faz por amor e quando a gente faz para servir, a gente faz com o intuito de que o outro seja abençoado e não a gente. Por isso que Jesus disse assim, quando a tua mão direita fizer alguma coisa boa, a tua mão esquerda não fique sabendo. Agora, tem gente que proclama, né? Com as mídias sociais agora, o pessoal todo mundo quer aparecer, né? Todo mundo quer aparecer. E aí o cara, às vezes, faz uma boa ação, e não estou dizendo que não deva fazer boas ações, mas não é bíblico você fazer boas ações para mostrar para os outros que você está fazendo alguma coisa. Ninguém precisa ficar sabendo o que você faz, porque você não tem que fazer para as pessoas e nem fazer para receber prêmio. Não estamos nessa. Vamos voltar lá para Tiago. Qual é o chamado que Tiago faz naquele texto? Em primeiro lugar, ele diz, discernir as coisas. Discernir o quê? Quais desejos movem minhas atitudes e comportamento? Ô, Nácio, você errou. Atitude e comportamento é a mesma coisa. Não é. Atitude é o que está dentro de você. Comportamento é o que você faz. A minha atitude e meu comportamento precisam ser a mesma coisa. Aí eu viro uma pessoa coerente. Quando o que eu acredito é diferente do que eu faço, eu sou incoerente. Incoerente, inconsistente, em tudo. Certo? Então, discerna. Qual que é a pergunta que Tiago faz? De onde vêm as guerras? E ele diz, vem do coração, vem dos desejos, vem dos prazeres. Tem um ditado popular que eu aprendi desde criança, que diz assim, quando um não quer, dois não brigam, não é assim? Mas é o tipo do ditado popular que a gente não obedece, porque ninguém gosta de levar desaforo para casa. Ou se estiver dentro de casa, ninguém quer levar desaforo, não é? Você, marido, presta atenção que eu vou te falar. Você sabe quando a caldeira vai ferver. Você sabe. Tem certeza disso. Você sabe. Eu sei. Sua esposa fala um negócio, vira as costas. Coisa de mulher. Fala um negócio e sai. O que vem na tua cabeça? Agora eu vou descascar as batatas. Agora eu vou falar tudo que eu estou engasgado. Você sabe que você pode estragar. Discerna, meu amigo. Esse sentimento é bom? Não, não é. Joga fora. Mas aí eu vou passar por trouxa. Quem que vai chamar você de trouxa? Minha esposa? Nunca. Ela pode abrir a boca para falar bobagem, mas o coração dela, ela não acredita nisso. Ou você é daqueles que vive e parece que está num Big Brother. Parece que tem uma câmera na sua casa o tempo todo. Você está sempre vivendo em função dos outros.
opinião pública. O que é que os outros estão pensando? O que é que vão pensar de mim? Seja uma bênção para as pessoas, seja uma bênção para os seus filhos. Não precisa ninguém pensar nada de você. Número 2, ele diz, alinhe, faça um alinhamento dos seus pedidos aos planos de Deus. Lá no texto diz assim, vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para gastar nos seus próprios prazeres. Até no relacionamento com Deus, tem gente que pede errado. Você tem que fazer alinhamento com a vontade de Deus. A Bíblia diz, tudo que pedirmos a Deus, segundo a sua vontade, Ele nos concede. Segundo a sua vontade. Uma vez a minha esposa estava aconselhando uma amiga, uma pessoa que a gente conhece há muitos anos, e a menina disse assim para minha esposa, ela vivia muito mal com o marido, muito mal. E o marido procurava de todo jeito, ele não sabia, ele era meio broncão, assim, meio grosseiro, ele não sabia como agradá-la. Eu me lembro de um aniversário que eles convidaram, aniversário dela, a gente foi numa chácara, eu me lembro, ele entra com um carro com a fita em cima e diz, aqui o carro, presente para minha esposa. Ela virou as costas e saiu xingando. Ela não queria aquela marca, falando sério. Aí um dia essa moça disse assim para minha esposa, sabe o que eu queria? Eu queria que Deus desse uma doença para o meu marido. Aí ele ia ficar de cama e eu ficava cuidando dele. Dá medo, não dá? Por isso que Deus não responde todas as orações. Porque tem gente que é tolo, tem gente que é tonto, né? Fala bobagem, pede coisa errada. Por isso que Tiago diz, vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal, para gastar nos seus prazeres. Terceiro, transformação. É preciso trocar a motivação egoísta por um propósito santo. Trocar a motivação egoísta por um propósito santo. Em todas as áreas. Eu falei 3. Eu falei trabalho, família e ministério. Mas qualquer outra área da sua vida, que na verdade vão se juntar e vão cair nisso. As guerras começam aonde, segundo Tiago? Dentro da gente. A guerra não começa fora. Ele diz, de onde vêm as guerras? Vêm do coração. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Gente, coisa mais bonita do mundo é você conversar com uma pessoa pacificadora, uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. É gostoso conversar com gente assim. Por quê? Porque a pessoa tem uma motivação mais pura. O duro é conversar com gente que está o tempo todo querendo destruir você. O tempo todo querendo diminuir você. Não é ruim? Não é? Vocês já nunca tiveram essa péssima experiência? A brincadeira que a gente faz é aquela que o cara chega e diz assim, rapaz, eu estou com uma dor de cabeça. O outro responde, você não sabe o que é dor de cabeça. Não queira ser eu. Olha que absurdo, né? Então a pessoa parece estar sempre numa competição querendo ganhar. Ele diz assim, isso é um conflito interior que acaba gerando guerra. É um conflito interior. Aquele menino que matou o Charlie Kirk, você vê que é um menino, um jovenzinho. Ele namorava um menino que dizia que era uma menina. E depois, mensagem. E o menino que disse que é uma menina disse assim, por que você fez isso? Ele disse, porque eu não aguentava mais as palavras de ódio que vinham dele. Você já teve a curiosidade de ouvir o Charlie Kirk? Tem muita coisa gravada. Não tinha mensagem de ódio nenhuma. Ele só punha as pessoas em xeque. Era um debate. Ele punha as pessoas em xeque. Ele ganhava o debate. Ele falou, não aguentava mais esse ódio. O problema não estava no Charlie Kirk. O problema estava dentro desse rapaz. Que ele estava vivendo conflitos interiores, vindo de uma família cristã, vivendo dessa maneira. Tanto é que o pai dele, reconhecendo, convenceu ele a se entregar. Falou, não, você vai se entregar. Por mais que doa, por mais que a morte da nossa família, você vai se entregar. Porque é a coisa certa para se fazer. Provérbios 4, 23, quer ler comigo? De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Onde é que estão os pensamentos? No coração. Um dia chegaram para Jesus e falaram assim, os religiosos, né, chegaram para Jesus e falaram assim, os teus discípulos não lavam as mãos para comer, que é aquela lavagem de purificação, né? Não é lavar a mão de sujeira. Não lavam a mão purificando-se, né? E Jesus disse, mas o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Porque do coração é que saem adultério, homicídio e toda porcaria. É do coração. O que eu tenho que guardar? O meu coração. O que você acredita, meu amigo? O que você acredita? Guarde o que você acredita. Viva o que você acredita. Ah, Nácia, mas não dá nesse mundo. Se eu viver o que eu acredito, eu vou ficar pobre.
Porque se eu não for junto com a maré e todo mundo roubando, e a gente rouba também, eu vou morrer. Não vai. Porque tem milhões de pessoas que vivem o que é certo. Não consegue comprar um iate, mas vive muito bem, obrigado. A gente tem que definir o que você quer, o que é mais importante para você. O coração precisa ser, então, transformado. Se é do coração que nascem os maus desígnios, as coisas ruins, o coração precisa ser transformado. Se Jesus falou, guarda o teu coração, de tudo que você deve guardar, guarda o coração. Guarda o que você acredita, o que você colocou no seu coração como sendo os valores mais importantes. Quais são os valores que são caros para você? Quais são os valores morais e éticos que você acredita? Viva em função deles. Vocês cobiçam e nada têm, matam, sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras. É isso que Tiago está dizendo. Por quê? Porque o coração está contaminado. E se o coração for limpo, transformado, lavado, ele vai produzir frutos dignos dessa limpeza. Por isso que eu sou pastor há quase 43 anos, né? Sou pregador há quase 50 anos, que eu prego o Evangelho, mas nunca preguei igreja, nunca preguei religião, nunca preguei denominação. Porque não é isso que muda o coração do ser humano. O que muda o coração do ser humano é Cristo. O texto bíblico diz em Romanos 10, 9 e 10. Quer ler comigo, por favor? Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Por quê? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha que interessante a conexão coração e boca, atitude e comportamento. Tem gente que no coração acredita em Deus, mas não confessa com a boca. Confessar com a boca, gente, não é só dizer palavras. Confessar com a boca é viver em função daquilo que você está dizendo. Por isso que o verdadeiro cristão é aquele que vive o Evangelho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não vive uma vida religiosa. Aí eu vou ao culto, lá no culto a gente tem isso, tem aquilo, que legal, que bacana. Ah, eu sou professor. Ah, lá na igreja eu ajudo, eu cuido dos carros, né? Tem gente que, as igrejas muito grandes, põe o povo para cuidar de carro. Eu fico triste com isso. Os caras tinham cuidado de vidas, estão cuidando de carro. Tudo bem, good for you, como dizem os canadenses. É porque a gente não entendeu ainda o que é o Evangelho. A gente não entendeu o que é o Evangelho. A gente não entendeu o que é confessar com a boca. Jesus disse assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Oi? É um negócio sério demais, não é? Quem é o centro, então, dessa transformação é Deus. O que é que Tiago diz? Nada tem, porque vocês pedem, porque não pedem. Número 1, porque não pedem. Quem que não pede? O incrédulo. Quem não crê vai fazer oração. Eu me lembro uma vez que eu estava lendo eu sempre gostei muito da história história de cristãos, missionários, pregadores, etc., antigos. E teve um pregador que ele tinha um compromisso. Gente, hoje em dia você pega um avião num dia, no outro dia você está em qualquer lugar do mundo, não é? No outro dia. Naquela época viajava de navio. Então se o cara tinha um compromisso, era, vamos dizer, hoje é 22 de setembro, ele tinha um compromisso para o dia 30 de outubro. Aí ele ia cruzar, né? Sei lá, estou chutando qualquer coisa assim. Esse é o período que ele tinha. E esse pregador tinha sido convidado para ir pregar em outro país. Tinha que cruzar o mar lá. Só que quando eles estavam navegando, alguém chegou para esse pregador e falou, meu irmão, eu não sei se você vai chegar na hora. Você não vai chegar no dia. Porque olha a neblina, olha a tempestade que está se formando. Eu não sei nem se a gente vai conseguir atravessar isso aqui. Ele disse, vamos orar. Se ajoelhou. E a hora que ele se ajoelhou, ele percebeu que o capitão do navio veio e se ajoelhou com ele. Aí ele disse, Senhor, tem misericórdia e tal, e orou e disse, Pai, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor pode simplesmente abrir o clima e a gente ir embora. Em nome de Jesus, amém. Aí nisso, o capitão começou a orar também. Meu Deus, ele falou, ô capitão, não precisa não. Por 2 razões. Primeiro, porque eu já criei. E segundo, porque você não crê. Por que pessoas não pedem nada para Deus? Porque não creem. Agora, tem gente que pede, mas pede e não recebe porque pede mal. Então, o que eu preciso que o meu coração seja um coração transformado. O que vocês acham? Vamos ficar em pé? Presta atenção aqui comigo. Eu não conheço teu coração. Alguns de vocês eu conheço mais tempo,
há mais tempo, outros eu não conheço. Conheço agora, ou conheço das nossas reuniões, os nossos encontros semanais. Mas Deus conhece o nosso coração, não é verdade? Ele sabe quem é você, Ele sabe o que você acredita, Ele sabe se você acredita, Ele sabe o que você mais precisa para acabar com as guerras do coração. Porque as guerras exteriores, elas nascem no coração, disse Tiago. Então por que a gente não faz uma coisa agora? A gente não fala com Deus? E se você precisa de um coração novo, peça para Ele. O que vocês acham? Não é uma boa? Se você não crê, deixa que eu oro, que eu creio. Mas se você, um vaso novo, se você crê, ou se essa mensagem mexeu com você, e você diz, olha, na verdade eu acho que eu estou demorando muito para tomar essa decisão. Então por que você não toma essa decisão hoje? Ninguém vai te julgar, Deus é que vai ouvir a sua oração. O que vocês acham? Não é uma benção? Sim ou não? Eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque a tua palavra nos dá a solução para as guerras mais tristes do nosso coração, para as angústias mais profundas da nossa alma. Tem muita coisa que a gente não entende e talvez nunca vai entender. Mas a tua palavra diz, a tua palavra nos garante, e foi o Senhor Jesus quem disse isso, que se eu for ao Senhor, o Senhor me recebe. Aquele que vem a mim, disse Jesus, de maneira alguma eu lançarei fora. A tua palavra diz, e foram palavras do Senhor Jesus, que se eu estiver cansado e sobrecarregado, eu posso ir a Jesus e Ele vai me aliviar. Senhor, o Senhor sabe que muitas vezes nós, homens, somos envergonhados, somos tímidos em relação à questão espiritual, ou muitas vezes até incrédulos, ou pior ainda, rebeldes. Mas hoje à noite, Senhor, eu quero pedir que o Senhor acalme o coração de cada um e nos leve, Senhor, a esse descanso que o Senhor promete. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu alivio vocês, disse Jesus. Assim como estamos com os olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta para o seu coração. Você gostaria de, nessa noite, abrindo mão até do seu entendimento, da sua lógica, dizer, Senhor Jesus, eu abro o meu coração para o Senhor nessa hora, eu quero um coração novo. Se você quer isso hoje à noite, eu vou pedir para você levantar a sua mão. Levanta a sua mão, eu quero orar com você.